No Evangelho de São Lucas, capítulo 23, 44, diz assim: Nos diz assim o Santo Evangelho de Deus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ou seja, ele morreu, expirou, entregou o seu espírito ao Pai. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam longe vendo estas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Neste momento, meu amigo, minha amiga, em que várias reuniões são feitas, as pessoas se reúnem neste sábado. No momento em que eu estou gravando essa palavra, são 12 horas e 40 minutos. Neste momento em que muitas pessoas se reúnem para passar o tempo, para se divertirem, em nome do entretenimento, num sábado como esse, onde nós podemos ouvir, até mesmo aqui da igreja, muitos sons, muito barulho, nós sabemos, podemos ter certeza que a grande maioria das pessoas deste mundo estão andando pelo caminho largo, o caminho da perdição, e que a porta continua sendo estreita e o caminho apertado que conduz para a vida. Nós estamos lendo aqui em Lucas capítulo 23, um pouco do relato do momento em que o nosso Senhor, Ele expirou, Ele morreu na cruz, mas Ele tinha dito aos ouvidos das multidões e dos seus discípulos que haveria de ressuscitar para que nós tivéssemos a vida, para que nós pudéssemos entrar pela porta estreita, pelo caminho da vida. Jesus morreu e Ele ressuscitou, como está escrito aqui no capítulo 24 de Lucas. Está escrito: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. As mulheres foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas.
E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e no 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Observe esse versículo de número 8, Lucas 24, 8. E lembraram-se das suas palavras. Quantas pessoas neste mundo já ouviram falar de Jesus, mas não se lembram dele? Não se lembram das palavras de Jesus, das palavras do Evangelho? Quantas pessoas já ouviram falar que Jesus ressuscitou, que Jesus padeceu na cruz, mas no 3º dia ele ressuscitou, que ele está vivo? E não se deve nem buscar o vivente entre os mortos. Mas as pessoas, muitas delas não se lembram. As mulheres que foram no 1º dia da semana, muito de madrugada, ao sepulcro, ao ouvirem os 2 homens com vestes resplandecentes, cremos que sejam anjos, ao ouvirem dos anjos que ele estava vivo, elas se lembraram das palavras que o Senhor disse, que ele seria entregue na mão de homens pecadores, que seria crucificado, mas que ao 3º dia haveria de ressuscitar. Que estas palavras proferidas pelos anjos, aquelas mulheres que foram ao sepulcro, muito de madrugada, no 1º dia da semana, possam ficar gravadas no nosso coração, e no seu coração também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Veja o que eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. O versículo 9 diz: e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Meu amigo, minha amiga, observe que amor teve essas mulheres pelo Senhor. Que amor teve elas? Elas poderiam ter dormido até mais tarde naquele 1º dia da semana. Poderiam ter dito assim: vamos lá, depois do meio-dia. Vamos nos alimentar primeiro. Depois do meio-dia nós vamos. Mas não, elas foram
logo muito de madrugada. Veja que os discípulos de nosso Senhor, eles não foram muito de madrugada lá no sepulcro. Ele também tinha ouvido as mesmas palavras que as mulheres tinham ouvido. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras tinham ouvido as mesmas palavras que os discípulos, que Jesus haveria de ressuscitar no terceiro dia. Mas provavelmente os discípulos estavam muito angustiados para se lembrarem destas palavras, para crerem nessas palavras. Ao ponto de quando Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, elas foram falar com eles, essas palavras delas pareceram um desvario e eles não acreditaram. Mas veja o amor dessas mulheres para com o Senhor. Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Elas realmente amaram o Senhor Jesus, e eu penso que amaram até o final de suas vidas. Que nós possamos ser prontos para buscar esse Jesus, assim como foram estas mulheres, estas santas mulheres de Deus. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras, que não esperaram nem o dia ficar com o sol alto. Elas não dormiram até mais tarde, elas levantaram muito de madrugada e foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras mulheres foram com elas. E como uma recompensa, digamos assim, elas tiveram aquela visão daqueles dois anjos e ouviram essas benditas palavras que eu vou ler de novo. Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos nosso ser a Ti. Meu amigo, minha amiga, venha buscar esse Jesus. Venha invocar esse Jesus hoje, nesse sábado, dia 20 de novembro, aqui, na Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade de Cordesburgo. 19h, nós esperamos por você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga.